Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao retorno do seu resumo de cada rodada da Premier League, o PL da procrastinação que está de volta depois da parada para a Copa do Mundo. E já foi uma rodada do Boxing Day, a rodada que vem depois do Natal, e teve vários jogos em vários horários, então a gente vai falar de muitos jogos. Eu, como sempre, vou falar dos jogos que eu vi e um pouco da tabela. O único jogo que eu vi que eu não vou falar é o Aston Villa e Liverpool, porque eu acabei não vendo esse jogo todo, vi alguns momentos do primeiro tempo, alguns momentos do segundo. Então não dá para falar muita coisa, além do que eu vi uns trechos que foi um jogo bem caótico e com vários gols perdidos pelo Darwin Nunes. Pois é isso, pessoal. Se você quer apoiar este podcast, manda pix para adão@proximadimensão.com.br. Se quiser apoiar, é só mandar o pix para nós, beleza? Então vamos lá começar a falar dessa rodada. São muitos jogos, eu não vou me estender muito, né? Por motivos óbvios. Então vamos começar. Começando com Tottenham 2 e Brentford 2, ou melhor, Brentford 2 e Tottenham 2. Foi uma escalação completamente bizarra e surreal do Tottenham, com uma linha defensiva extremamente esquisita, com o Tanganga, Dyer, uma linha de 3, com o goleiro reserva, sendo que eu não entendi a ausência do Lloris, que ele estava no banco de reservas. E parecia que o Tottenham não estava na temporada, e sim disputando um amistoso na intertemporada com a preparação para a volta da Premier League. Só que ninguém avisou que a Premier League já tinha voltado. No caso do Brentford, ele seguiu jogando como se nada tivesse acontecido, como se o último jogo deles, que foi contra o Manchester City, fosse na semana passada, e continuou jogando ao seu modo, ganhando os duelos físicos, utilizando muito bem seus jogadores, de uma maneira quase incansável o tempo todo, e mereceu a vitória até o minuto 60. E acabou que o físico do Brentford acabou esfarelando um pouco à medida que o Tottenham estava começando a se organizar melhor. E aproveitou da qualidade de seus jogadores ofensivos por meio de muitos cruzamentos, né? Mas você tem um Harry Kane, então você tem que cruzar mesmo. E acabou empatando o jogo. Empate completamente ruim para o Tottenham, já que seus rivais venceram. O Chelsea venceu, o United venceu, o Liverpool venceu. E o próprio Newcastle, por que não? E acaba que ele já começa a disparar atrás desses na volta da Premier League. Então, assim, o time do Antônio Conte precisa acordar para a vida. A sua vaga no G4 está ameaçada porque não estava muito longe do United que venceu. E assim o Tottenham precisa começar a pensar na manutenção do G4. Continuando para Newcastle 3 e Leicester 0, foi um domínio absurdo do time de Eddie Howe. Tudo muito bem postado ofensivamente e defensivamente. E mesmo que as peças do Newcastle não enchem os olhos, você não vê nenhum craque atemporal, principalmente na defesa, com Botman, Schär, Trippier, a conexão é muito grande. Você vê que o time ele é muito bem postado na fase defensiva, ofensivamente, e em 20 minutos o jogo acabou. É como se o Newcastle não tivesse perder, não vai perder. Há uma empolgação, há uma confiança dentro do futebol do Newcastle que é impressionante. E do outro lado é tudo o oposto que eu acabei de falar. O time do Leicester é a cara da derrota. O time não sabe se postar defensivamente. Há muitos espaços. Eles até tentam fazer alguma coisa no ataque, que tem alguns jogadores habilidosos, como Dewsbury Hall, como Madison, mas nada acontece. Não apenas eles, tem o Tillemans também, mas assim, é como se eles tentassem e não conseguissem nada. E até parece que há uma notícia do The Athletic que o Leicester está pensando em renovar os contratos dos seus jogadores de defesa, como a Marta e o Soyuncu. E é inacreditável, esses caras não têm nível para jogar num time de Premier League. Pelo menos não com o técnico que eles têm. Só se encontrassem um outro que conseguisse melhorar o seu futebol. O time do Newcastle ele segue nessa sua jornada impressionante, né? Eles fizeram contratações extremamente pontuais. A única mais cara foi o Isaac, que foi 70 milhões, mas ele nem está jogando direito por conta de lesão.
E mesmo com peças extremamente pontuais que foram mais contratadas na janela de inverno que eles fizeram para não cair, mas o time segue rendendo muito bem. Olha que o San Maximan nem foi titular. É um time muito empolgante, é a maior surpresa da temporada até então. No Arsenal 3, o West Ham 1 foi um jogo excelente do Arsenal nos 90 minutos. O time do Arsenal parece estar muito melhor adaptado a algumas situações de jogo. Caso o time não consiga encaixar o seu jogo posicional, caso comece perdendo, a postura do Arsenal ele começa a modificar, mas o seu viés ofensivo, o seu volume de jogo ele não muda. Ele parece que está começando a encontrar várias tabelas. Se o jogo posicional não funciona, eles procuram tabelas e infiltrações no meio. Os jogadores já começam a pensar olhando para frente, não procurando os jogadores de passes laterais. Então foi um jogo excelente, muito empolgante dos comandados do Mikel Arteta. Já o West Ham é um time que teve um ótimo início físico de jogo, até que começou vencendo com o gol do Benrahma, o gol de pênalti. E tem bons contra-ataques, porque tem jogadores para isso. O Benrahma, o Bowen e o Antônio são jogadores físicos, rápidos e habilidosos. O Paquetá teve uma noite infeliz, mas ele parece ser muito crucificado pelo estilo de jogo dos Hammers. O time do Moyes é praticamente feito para ser um time de transições de contra-ataque. Ele não consegue se encaixar em nenhum time, um jogador com meia mais lento e cerebral. Você percebe que alguns caras já foram queimados, como o Lanzini, como o Pablo Fornals e agora o Paquetá. O West Ham não consegue jogar de uma maneira mais lenta, controlando o jogo, controlando a posse de bola. E a escalação, para mim, na minha visão, é a correta, é um 4-2-3-1, mas ao que parece o, o David Moyes só consegue fazer com que eles joguem acionando seus pontas, puxando na base da habilidade, do drible. Tanto é que o Fornal não, o Bowen e o Benrahma eles são bem privilegiados, né, nesse esquema deles, porque são jogadores ideais para esse tipo de jogo. Só que é o seguinte, você vê que o Rice não fez um bom jogo na marcação no segundo tempo. O Paquetá não conseguiu controlar o jogo. Então o time do West Ham não existiu no segundo tempo. O empate e a virada foram em questão de tempo. Foi uma grande e importante vitória do Arsenal, que foi muito baseado no seu próprio mérito, mas o West Ham precisa começar a rever isso, principalmente o comando técnico. É um time que tem um ótimo elenco, tem bons valores, mas não parece que sabe jogar como um time grande. Um time que se impõe acima do adversário. E vai acabar mais crucificando outros jogadores. Ele já crucificou o Fornal, já crucificou o Lanzini, agora o Paquetá da vez. O Rice já não fez um bom jogo. Dá a impressão que esses jogadores que são os camisas 10, no caso os 3 que eu citei, eles estão fora de ritmo da Premier League. Mas na verdade é como se o próprio West Ham não tivesse esse ritmo, certo? Esse ritmo cadenciado que ele precisa. Pois bem, o Chelsea venceu o Bournemouth de 2-0. Foram 50 minutos muito interessantes, né, do Graham Potter, né? Ele lembrou muito o time dele no Brighton, muitas tabelas, transições, ultrapassagens e chances de gol. O Sterling fez um bom jogo, o Mount fez um excelente jogo até os 50 minutos e eu gostei muito do que eu vi dele. Só que o Chelsea acabou perdendo o controle da partida nos últimos 40 minutos. E já lembrou aquele time de antes da Copa do Mundo, como quando o Graham Potter não conseguia controlar o jogo à medida que ele queria, certo? É como se o Chelsea abdicasse de jogar e não conseguia se adaptar às mudanças do time adversário. O início do Graham Potter no Chelsea não foi nada legal, mas assim, ele já pegou uma sequência de muitos jogos. Não deu muito para fazer treinamentos. Agora ele teve 30 minutos de parada. O primeiro tempo foi excelente, você já vê que houve mudanças, mas a reta final desse jogo, mesmo com o jogo já controlado, não pareceu que estava tanto controlado assim. Mas assim, eu fiquei com um gosto positivo dessa estreia, digamos assim, do Graham Potter. Eu acredito no trabalho dele e a ver os próximos capítulos. Mas a vitória foi importante, visto que o Tottenham ele acabou perdendo e o Chelsea continua na toada do United.
O United que ganhou do Forest em um 3-0 jogando muito bem. Foi um jogo extremamente tranquilo e controlado e muito bem jogado pelo Manchester United. O Forest não entregou absolutamente nada e mal conseguiu ameaçar a meta do De Gea. A partida gigante do Casemiro e do Rashford fizeram que o jogo se tornasse muito tranquilo. O Bruno Fernandes também jogou muita bola, sendo um camisa 10 ou maestro dos ataques, apesar de não ter saído com nenhum gol e nenhuma assistência. E ele mesmo podia ter saído com assistência, mas foi impedido pela partida muito ruim do Antony, que ele segue decepcionando e entregando muito menos para um jogador de 100 milhões de euros, que veio com um hype absurdo, que veio do futebol holandês, que sempre revela bons valores. O cara, além disso, é brasileiro, ele é um jogador recorrente e é para o próximo ciclo, sim, da seleção brasileira. E eu mesmo assim eu achei a contratação do Antony para o Manchester United um pouco emocionada, porque o Manchester United estava jogando muito mal no início da temporada e parecia como se que ele queria um jogador para resolver o problema de uma vez. Só que as coisas não funcionam assim. Até agora ele tem se mostrado como um jogador de segundo tempo que pega defesas cansadas. É muito pouco futebol apresentado até o momento. Eu gostei do último gol do United porque o Casemiro fez uma jogadaça. Ele simplesmente defendeu, ele fez na marcação e acionou o Fred, que fez aquele gol para aumentar um pouco a moral depois da eliminação da seleção brasileira. Esses dois brasileiros do United mereceram sim esse momento muito bom para confirmar a vitória, mas segue esse asterisco em relação ao Antony, certo? Mas são 3 pontos muito importantes para o Manchester United do Ten Hag, que aproxima do G4. Já por parte do Nottingham Forest, foi um jogo muito raso, assim. Eles até tentaram, correram bastante, mas chegaram nem perto de arranhar o Manchester United, que estava defensivamente muito bem postado. E segue essa saga em busca de reforços. Sabe? O Scarpa ainda vai estrear, vamos ver como é que ele vai se comportar na Premier League, é uma curiosidade que eu tenho. Mas eu não acho que ele seja o pior time do campeonato. Eu acho que o Bournemouth ele é bem pior. E não sei se eles são melhores que o Southampton. O Southampton tem algumas peças melhores, mas eu não sei se é tão pior assim. Agora, o último jogo que eu vi, né? O último jogo da rodada foi o Leeds 1, Manchester City 3. Eu não vi o primeiro tempo, não pude assistir. Mas ao que parece, o Grealish perdeu alguns gols. Mas no segundo tempo, que eu assisti inteiro, eu assisti e ele foi bem ativo, realizou o último passe para os 2 gols do Haaland, que mataram o jogo, pelo menos por enquanto. O Leeds ele esboçou até uma reação, ele diminuiu e até teve uma chance para conseguir o 3-2 com um bom tempo para conseguir um empate, mas acabou não conseguindo por azar mesmo. Mas o time do Guardiola conseguiu controlar o jogo, até porque meteu 3 gols e pôde se dar o luxo de correr esses riscos de uma maneira efetiva e garantir os 3 pontos. É inacreditável o Haaland, né? Ele fez uma partida ok e consegue 2 gols. O cara consegue 2 gols de uma maneira inacreditavelmente fácil. Ele chegou a 20 gols na Premier League com 14 jogos. É um recorde e por muito, sabe? O cara é um fenômeno. E coincide, né? Ele precisou apenas de 14 gols para chegar aos 14 jogos para chegar aos 20 gols. Tanto na Champions quanto na Premier League segue essa temporada mágica do norueguês. Desde quando se especulou ele no City, eu sempre falei o seguinte: o Haaland ele é uma máquina de fazer gols e velocidade, impulsão e tudo. Ele é um jogador perfeito editado no Bomba Pet. A única vírgula era a questão física, já que ele se machucava bastante no Borussia Dortmund. Até então, ele mal sofreu lesões. E o City está conseguindo preservar ele muito bem. E vamos ver se na fase aguda, no segundo turno, digamos assim, da Premier League e na mata-mata da Champions, ele segue nessa fase absurda de fazer gol toda hora. Agora, a gente dando uma olhada na tabela da Premier League, nesse episódio que foi um pouco menor do que os outros, até porque vai ter rodada já daqui a pouco. Vai ter rodada depois de amanhã.
Então não compensaria eu fazer um episódio de 30 minutos, né? Mas dando uma olhada rápida na tabela, o Arsenal com 15 jogos, 40 pontos, enfrenta o Brighton no próximo jogo. O Manchester City com 35 enfrenta o Everton no Etihad. O Newcastle em terceiro com 33 pontos, 2 atrás do City. O Tottenham está com 30 pontos, enfrenta o Aston Villa. O Manchester United com 29, 1 ponto atrás do Tottenham. O Liverpool com 25, 5 atrás do Tottenham. E o Brighton e o Chelsea com 24 pontos. Na parte de baixo da tabela, na zona da degola, o Southampton segue em último colocado. 4 derrotas seguidas e 12 pontos. O Nottingham Forest em 19º com 13 pontos. E o Wolverhampton, que venceu o Everton. O Everton, um dos piores times da temporada, com 13 pontos. E o Everton com 14 pontos em 17º. O West Ham está em 16º com 14 pontos também, certo? Eu acho que esses são os times principais na briga pelo rebaixamento, junto com o Leeds, que tem 15 pontos, que acabou de perder para o Manchester City. É isso, pessoal. Chegamos ao fim do terceiro episódio do PL da Procrastinação. Um episódio mais curto, um resumão, bem resumão mesmo. Seguimos até o próximo episódio, que é já a rodada do ano novo. Vão ser 3 dias de rodada e a gente chega aqui depois do último apito final para a gente fazer um resumão, analisar a tabela, analisar os jogos. Até a próxima!